bruxismo tá ligado? O bruxismo está muito ligado. Ranger os dentes, pensando, bruxismo é ranger os dentes, pessoal. O bruxismo Disfunção de ATM, bruxismo, está relacionado com a apneia? Tem essas patologias estão interligadas. Então, por exemplo, o bruxismo, para quem tem bruxismo, não é exclusivamente ranger dentes. O bruxismo são movimentos repetitivos dos músculos da mastigação. Então, aquela pessoa que não tem dente nenhum na boca, banguela, e fica com movimentos repetitivos, é um bruxista. O paciente que fica com tapping, aquela coisa, também é um tipo de bruxismo. Então, o bruxismo, ele, pela sua repetição, pela sua atividade constante, ele pode ocasionar uma... Minha pergunta, está relacionado com a apneia? O bruxismo e a apneia, existe... Então, vamos lá, vamos falar de consenso. Falar em consenso, depois eu preciso falar deste consenso aqui. Tá. Mas existe um consenso. O bruxismo está definido pela Academia Americana de Medicina do Sono como um distúrbio de movimento do sono. Assim como a apneia é um distúrbio respiratório do sono, o bruxismo é um distúrbio de movimento do sono. E também pode ocorrer em vigília, bruxilho da vigília. Existe um consenso... Vigília, né? Que vigília é acordado, né? Acordado, é. Você pode ter o bruxismo dormindo e o bruxismo acordado. Existe uma reunião de especialistas. Quando você reúne especialistas, você faz um consenso. E esse consenso sobre bruxismo está colocando uma nova visão sobre o bruxismo, que o bruxismo não é um distúrbio, ele é um comportamento. E o bruxismo pode assumir um comportamento, por exemplo, como se fosse defensor, me fugiu a palavra. Como se ele estivesse tentando acordar o nosso corpo num estado de apneia. Isso. Então, por exemplo, você está com a pausa respiratória, você tem um comando, ativa o sistema simpático do seu cérebro para que você faça uma movimentação da mandíbula para tentar fazer a desobstrução daquele evento apneico. E se então é um caráter protetor. É importante a gente ter esse dado, né? Porque seria um dado importantíssimo. Importante. Porque por a gente exemplo, enxerga esse sinal nos nossos pacientes. A doença do refluxo gastroesofágico, o paciente tem fatalmente aquela acidez durante o refluxo na cavidade oral. Essa acidez vão causar lesões não cariosas, vão causar lesões na superfície do dente. O que o cérebro manda? O bruxismo, você tem atividade muscular para ativar as glândulas salivares para inundar a sua cavidade bucal, neutralizando o pH ácido. Então, o bruxismo assumindo um caráter protetivo, protetor para a tua cavidade oral também. Então, o bruxismo está sendo visto de uma maneira mais ampla. Só que o bruxismo, quando ele tem a atrição, quando ele tem a abrasão dos dentes, quando ele tem o ranger, ele danifica a estrutura do dente. Então você tem que abrir mão de uma placa de resina, uma placa para o bruxismo. Essa placa para o bruxismo, existem estudos que quando você coloca essa placa na arcada inferior, por exemplo, de um paciente que tem apneia, a língua desse paciente vai se posicionar um pouco mais para trás por conta da placa, favorecendo o aparecimento de apneia. Então, você... perdão, eu falei ao contrário. Outro, né? Falei no superior. Quando você põe a placa superior, a língua que deveria repousar em cima vai repousar embaixo. Mas mesmo se você for inferior, ela vai jogar a língua para trás, né? Fatalmente. Agora, o que você pode fazer é um aparelho intraoral. O aparelho intraoral tem indicações de aparelho intraoral para pacientes bruxistas. Assim como tem indicações de aparelhos intraorais para pacientes edentados,
que a Academia Americana classifica como um aparelho intraoral, por exemplo, os aparelhos de língua, né? Os sugadores de retentores de língua. Mas aí a fono também ajudaria muito nesse... A fono é fundamental. Fono, é o que tá o negócio. Você não trata ninguém sozinho. Na odontologia do sono, você vai fatalmente... o maior parceiro hoje de um dentista do sono é um médico do sono. Porque o diagnóstico tem que partir dele. Então, a tua pergunta do Marinho, o paciente chega, qual é a primeira coisa que o dentista tem que fazer? Mas o médico também tem que entender que ele tem que compartilhar aquele paciente conosco. É aí que entra a parceria. O médico ele vai compartilhar com você se ele souber que você é um dentista sério. Sério. Porque, infelizmente, em toda a profissão, os médicos, os dentistas, em toda a profissão, tem os que são os picaretas que vão olhar só para o dente do paciente. E aí esse cara vai no médico, o médico fala, nossa, o teu dentista não viu isso, o teu dentista não falou aquilo. E aí ele não vai mandar de volta para você, ele vai querer buscar ou uma referência dele ou vai buscar o tratamento. A gente pega hoje, Marinho, otorrino colocando aparelho intraoral. Felizmente eu trabalho com assim. Não dá para você, cada um na sua.